que é todo-poderoso, que é justo, que é fiel, que é misericordioso. Como Deus é cheio de misericórdia, né? Não sei se você para e pensa nisso, mas Deus não precisa de nós. Que necessidade que Deus tem de eu continuar existindo? Nenhuma. Nenhuma necessidade. Ele é Deus. Eu sou o quê? Sou uma criatura cheia de defeitos, de erros. Agora Ele é poderoso, Ele é justo, santo, Ele é verdadeiro. Deus não precisa de mim. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Seja comigo, seja me usando através de mim, ou com outra pessoa. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de ninguém, de nada. Ele é Deus. Do nada, absoluto nada, Ele criou todas as coisas que existem. Tudo isso que você vê de maravilhoso, coisas lindas que a gente não consegue nem... Foi Deus que criou. Aquilo que a gente acha lindo, maravilhoso, criado pelos homens, e muitas coisas lindas o homem criou até agora, também foi pela capacidade que Deus dá aos homens de poderem criar, fazer, realizar. Mas Deus não precisa de nenhum de nós. Ele é Deus. Ah, mas se eu não existisse, quem estaria pregando o Evangelho? Outra pessoa estaria. Se não existe, existe outro. O Nosso Senhor falou que até as pedras podem pregar o Evangelho se Ele quiser. Olha, uma pedra é algo morto. Uma pedra. Mas se Deus quiser, as pedras podem pregar o Evangelho. Qualquer coisa pode pregar o Evangelho. Deus não precisa de nós. E eu tenho essa consciência, sabe, que Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus. Eu sou desesperadamente carente de Deus na minha vida. Porque a gente erra, a gente falha, exagera. Quem é que nunca exagerou? Deus é bom. E nós queremos, Senhor, nesta manhã, glorificar o Senhor, a sua bondade, agradecer a sua santa presença no nosso meio, dizer grato, Senhor, porque eu estou aqui, porque eu posso estar aqui, grato por cada vida que nos ouve, por cada família representada, grato por mais um dia, grato porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje de manhã, como eu faço todos os dias, eu rapidamente
porque depois eu tenho que preparar tudo aqui. Eu entro na internet para saber das coisas do dia, né? Saber o que está acontecendo pelo mundo aí. Enfim, eu entrei hoje e vi lá, num determinado lugar, famosos e seus parceiros. Vamos ver o que é isso, né, Benedito? Vamos lá ver. Entrei lá para ver. Eu acho que mostraram uns 3 ou 4 casais normais. O que é casal normal? Casal normal é um casal constituído por um homem e uma mulher. E aí, eu ainda fico, né, meio horrorizado. Eu não consigo ver isso com normalidade. E acabei lendo ali que em Israel foi aprovada uma lei que permite a barriga de aluguel para casais homossexuais. E aí eu fui mexer na Bíblia, né? Porque essas coisas me deixam assim meio, sabe? Eu fico meio... Deixa eu dar uma olhada aqui na Bíblia, porque, né? Aí eu abri aqui na carta de um meio-irmão de Jesus, Judas, meio-irmão de Jesus. Abri e comecei a dar uma olhada aqui e fui para os versículos 5 e 8. Talvez eu esteja falando isso e você está pensando assim, bom, o que mais tem aí, né? A gente tem que aceitar esse tipo de coisa. Isso é normal. Ora, cada um tem direito de amar quem quiser. O importante é a pessoa ser feliz. Cada um tem uma maneira de pensar a respeito deste e de outros assuntos. Bom, eu quero dizer para você, biblicamente, isso não é permitido. Pessoas do mesmo sexo se relacionarem amorosamente. Você já sabe disso. E aí eu comecei a relembrar as coisas, né? Comecei a pensar e lembrar de coisas que eu já tinha lido, já tinha visto em vídeo. A humanidade sempre extrapolou, sempre foi além dos limites que Deus deu. Sempre. A humanidade sempre se perverteu. Essa palavra está meio em desuso, né? Aquela pessoa é pervertida. Talvez dê até processo quando se usa esse termo contra alguém, não sei. Hoje tudo dá processo, né? Hoje
Você respirar um pouco de ar a mais, você é processado. Vamos ler aqui. Judas. Judas é a última carta antes do Apocalipse. A hora que termina Judas, começa o livro do Apocalipse. Então, para você achar, vai no Apocalipse e volta. Judas é um capítulo só. Versículos 5 e 8. Só para você saber, Judas era meio irmão de Jesus, mas ele não aceitava Jesus. Quando Jesus vivo, ele não aceitava Jesus como o Messias. Ele veio a se converter depois. Olha o que ele escreve aqui. Judas, versículos do 5 ao 8. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Esse livro, essa carta de Judas, ela deveria ser muito estudada pelos cristãos. Principalmente esse pessoal de difícil e duro entendimento. Difícil entendimento. Como é difícil fazer eles entenderem. Esse pessoal pentecostal, neopentecostal, precisavam estudar bem a carta de Judas. Ler. E porque é muito interessante tudo que está escrito aqui para a vida do cristão, né? Eu vou começar do fim para o começo aqui. Olha só o que Judas escreve. Se você não prestar atenção no que está escrito, você vai entender outra coisa aqui. Acabamos de ler, olha, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Se você não prestar atenção e não conectar o que está escrito, você vai achar que está falando aqui
do governo, do prefeito, dos vereadores, deputados, governador, presidente. Não está falando disso aqui. Porque logo em seguida, no versículo 9, ele fala de Miguel. E ele traz o exemplo do que ele está falando. E normalmente as igrejas, eu não estou falando mal, não estou difamando, estou mostrando um erro no meio cristão. Porque eu não vejo como correto a gente pegar aquilo que é errado e varrer para debaixo do tapete. Porque junto com o erro vai para debaixo do tapete uma porção de almas. Então a gente tem que falar a respeito. E eu não conheço outro, eu não conheço. Não estou dizendo que não existe. Eu, quando vou pregar em algum lugar, eu dou sempre liberdade para que as pessoas falem perguntem durante a pregação. Né? Como você tem liberdade aí, você está pelo Facebook, por exemplo, você pode questionar. É muito comum no meio pentecostal, neopentecostal, as pessoas agredirem Satanás com palavras, né? Eu já vi muito, já ouvi muito, mas muito. Este maldito, se referindo a Satã. Deus é bom, o diabo não presta. Não é? Vocês também já ouviram, quem sabe até já falou, né? E outras palavras, né, que se usam, principalmente no rádio cristão, para exibicionismo, né? Os exorcistas usam assim palavras, tal. E Judas vai contra isso, porque ele posiciona aqui que existem autoridades superiores ao homem. E aí ele cita o arcanjo Miguel, que teve uma contenda com Satã, porque Moisés tinha morrido e provavelmente Satanás queria usar o corpo de Satã para alguma coisa dentro do seu intento maligno. E a incumbência ficou para o arcanjo Miguel não deixar isso acontecer. Provavelmente, a gente não pode cravar, mas é muito provável que Satanás quisesse usar o corpo de Satã como para objeto de idolatria para o povo judeu. E Miguel não permitiu isso. Miguel não deixou isso acontecer. Tanto é que Moisés está enterrado num lugar incerto e não sabido. O corpo, né, foi num lugar que ninguém sabe onde é. Esta era a missão do arcanjo Miguel. E nós estamos falando aqui do arcanjo Miguel, que mesmo tendo uma ordem da parte de Deus a respeito do corpo de Moisés, ele trava
esta batalha, essa luta contra Satanás, mas ele não levanta um impropério contra Satanás, ele não usa uma palavra grosseira, xingativa contra Satanás, porque ele sabia, e infelizmente o povo não tem esse entendimento, que Satanás, você goste, queira ou não, é uma autoridade superior. Miguel sabia. Então ele diz: o Senhor te repreenda. Você vê, a gente vê no meio pentecostal e neopentecostal cada coisa, né? Então, a gente começou do fim para o começo aqui. Precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Até quando a gente vai se referir ao inimigo de Deus. E por via de consequência, nosso inimigo. Esta passagem ela é muito interessante e dá uma direção assim muito clara de como deve agir a igreja com relação a Satã. Não está dizendo que você deve tratá-lo com carinho, com flores, não é isso. Mas você vê que, olha aqui, não proferiu juízo infamatório, não usou de palavras, né, essas que a gente ouve ali. Isso é lição para a igreja. Precisamos ser duros, firmes na autoridade que Deus nos deu, fazer aquilo que Deus nos ordena que façamos, como fez Miguel. Mas Deus não quer que a gente fique xingando Satanás. Isso não tem cabimento, e a gente cansa de ver isso e ouvir, principalmente dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais. Então é a maioria total, tá? Você não precisa concordar com o que eu estou falando, não, mas leia, né? Pelo menos leia, medite, pense, porque discordar não é assim. Mas como? Leia a Bíblia, o que a Bíblia está falando sobre o assunto, entendeu? Mas a gente estava falando aqui dessas pessoas que está tão comum, né? Comum, mas não é porque é comum que está certo. Não é porque é comum que está certo. Não é porque está todo mundo fazendo que eu vou fazer. Peraí, está todo mundo fazendo, o problema de quem está fazendo, eu não vou fazer. Eu não quero fazer. Ou eu quero, mas não vou fazer. Hoje é comum assim a gente ver, e eu fico meio, sabe, não dá para ver como coisa normal dois homens, não abraçados como amigos, não, estou falando abraçados como casal. Não dá, né? Não dá. Aí eu não consigo, não vai, não passa. Não dá para ver duas mulheres se beijando na boca. As mulheres se beijam mesmo. É muito comum entre as mulheres se beijarem, mas não na boca. É beijo no rosto, né? Homens se beijando, não vejo problema nenhum, mas não na boca, porque o beijo na boca é um beijo erótico, sexual, né?
Pode fazer a correção aí, irmão. Você diz que faz uma correção, então faça. Então, não tem problema dois homens se beijarem. Claro que não, mas não na boca. Um beijo de carinho, um beijo de amizade, não tem problema. O duro é quando dois homens se beijam como se um fosse mulher e o outro fosse homem. O que eu não consigo entender e ver é quando duas mulheres se beijam como uma fosse homem e outra fosse mulher. Aliás, eu não consigo, sinceramente, vocês me perdoem, né? Eu já falei sobre isso outro dia e estou voltando a este assunto. O ósculo santo, né? O beijo de amigos, de parentes, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum isso. Eu sou um beijoqueiro, beijo meus filhos, meus netos, eu beijo mesmo. Mas é um beijo, um ósculo, como colocou o irmão Jaico aqui, né? De amor, de amizade, de carinho, de dizer, olha, eu gosto de você. Né? Meus netos eu soco, beijo o tempo inteiro. Porque eu sou beijoqueiro. Mas, né? Então eu não consigo ver isso com normalidade. E a palavra de Deus não trata isso como coisa normal, né? E Judas aqui, ele cita, né? Ele cita Ló, que tinha recebido em sua casa 2 anjos, né? E o pessoal lá da cidade foi lá para quê? Porque eles viram que Ló estava com 2 estrangeiros e queriam abusar, olha, abusar sexualmente dos 2. E no Oriente, ainda hoje é assim, não tão como era nesta época, mas quando você recebia alguém na sua casa, a tutela daquela pessoa ficava com você. Ou tomar conta daquela pessoa, daquela visita, né? Ou cuidar dela. Se por acaso a pessoa viesse te visitar, tivesse um problema lá e morresse, o dono da casa cuidaria de tudo. Se a pessoa ficasse doente, era óbvio, não tinha hospital como é hoje, mas tomava conta da pessoa até ela ficar doente, até ela ficar sã. E Ló diz assim, não, ninguém vai mexer neles. E aquela horda insiste em atacar sexualmente os 2 homens. Olha, 2 homens. E Ló diz assim, peraí, pera um pouco. Eu dou as minhas filhas para vocês, olha. Como era essa coisa da visita, de alguém estar na sua casa, sua responsabilidade. Não façam isso com esses homens, não. Eu vou dar minhas filhas, vocês fazem o que vocês quiserem com elas. E as filhas, me parece, né, que eram filhas virgens. Entendeu? De Ló. Porque a gente vai ler aqui, ó, se você for lá em Gênesis, né, 19, você vai ler sobre isso. Não, me parece não. A Bíblia diz, ó, tenho 2 filhas virgens.
eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém não façam nada com esses homens, porque eles estão debaixo da proteção do meu teto. Mas os caras não quiseram, os caras queriam sodomizar. Por causa disso que existiu essa palavra, surgiu essa palavra, sodomizar. Sodomizar vem de Sodoma, sodomia. Você já ouviu falar disso, né? Sodomia, sodomizar, vem de Sodoma. Isso transformou-se numa palavra, transformou-se num verbo, né? Num adjetivo. E que isso não é correto, e a gente não pode tratar isso como coisa correta. Cada um faz o que quer. Não estou aqui dizendo que a pessoa... Sabe, eu acho assim, Mário, isso é uma posição minha, particular. Você pode concordar, discordar, à vontade. A pessoa tem uma tendência, não sei, meu Deus, como é que vai gostar? Bom, eu penso nisso, viu, gente? Não pensa que eu não penso, né? Eu raciocino, eu fico, meu Deus, né? Uma mulher e um homem já dá um problema, já dá uma confusão às vezes, e a mulher quer de um jeito, o homem quer de outro, às vezes um levanta com, né? Eu ia falar, com o ovo atravessado. Já, né? Você imagina dois homens, dois barbudos, sei, meu Deus. Mas faça o que você quer fazer, o que você entende que você deva fazer. Ninguém vai te proibir. Faça entre quatro paredes. Porque sempre existiu. Você vê, nós estamos aqui citando Sodoma e Gomorra lá atrás, né? Sempre existiu. O problema é quando isso tem que se tornar público. Este é o problema. Você mulher quer ter uma namorada, mas haja, né, com ela como namorada dentro da sua casa. Ninguém vai entrar aí e te impedir. O problema é quando você quer afrontar, porque isso é uma afronta. Isso é uma afronta à normalidade. Isso é uma afronta porque a gente tem que ter padrões, padrões de moral, né? Para que um povo viva. Isso afronta. Você já pensou? A gente não está fazendo isso que fizeram lá em Sodoma e Gomorra, mas a gente faz coisas muito piores, né? O problema é quando dois homens querem sair como se um fosse homem, outro fosse mulher, ou como se os dois fossem mulher. Não dá para entender. Eu não consigo e nem quero entender. Afronta. Vocês querem viver como marido e mulher? Elegeram aí um que é o marido e outro é a mulher. Mas faça aí dentro da sua casa, dentro do seu quarto. É o problema de vocês. Não afrontem o restante das pessoas.
que Deus, eu não sei se vocês acreditam ou não nisso, eu não sei, mas a Bíblia que eu acredito, que eu leio, que eu prego, né, diz assim, olha, que Deus vai castigar. Porque quem pratica esse tipo de coisa, segundo a palavra de Deus, eu entendo que vocês deveriam processar Deus, então. Processem Deus. Porque Deus diz que vocês contaminam a carne. É claro, é óbvio, gente. Gente. A parte sexual do homem foi criada para ter acesso à parte sexual da mulher. Isso, o que sai disso, o que muda disso, Judas coloca aqui como contaminação da carne. Mas vocês querem fazer, olha, não sou eu que vou impedir vocês de jeito nenhum. Não. Mas ajam assim. Em particular. Porque também não está certo, não estaria certo um marido e a sua mulher, né, praticarem sexo. O sexo no casamento é totalmente permitido. Mas também não estaria correto o marido praticar o sexo com a mulher no meio da rua. Não está correto. Não é certo. O certo é entre os dois. Entende? Se um homem e uma mulher casados não podem e não devem praticar sexo ou mesmo carícias avantajadas em público, um casal homossexual também não pode fazê-lo. Porque, sem contar a pior parte disso tudo, né? Que Deus vai colocar essas pessoas sob punição. É esse o alerta que eu quero trazer para vocês. O homem nasceu para a mulher para o homem. Mas, sei lá por quê, pessoa que é uma pessoa do mesmo sexo, tudo bem. Mas em particular, não afrontem aquilo, né, que é a normalidade da humanidade. E por favor, pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, intelectualmente providas, né? Não venham usar, porque no reino animal eles fazem assim, pô, mas eu não sou macaco, eu não sou cachorro, não, peraí. Eu sou imagem e semelhança de Deus, você também. Eu não estou aqui expondo ninguém a nada, eu só estou colocando o que a Bíblia diz a respeito do assunto. A Bíblia nega veementemente esse tipo de sexo. Como nega sexo com animais? Sexo
com crianças, pedofilia. Isso não é correto, meu Deus, que isso? Isso é crime, aliás, é crime. Eu não consigo lembrar o nome, mas tem um nome disso que a gente sempre, agora parou um pouquinho, né? Mas sempre vê aí pessoas no ônibus, no metrô, o homem se esfregando. Não, isso tem um nome, não consigo lembrar o nome, né? O sujeito vai ter prazer se esfregando numa pessoa. Isso não é, peraí, não é normal isso, gente. É só assim que você tem prazer? Tudo bem, então se esfrega na sua mulher, entendeu? Mas essas coisas sempre existiram. E a Bíblia chama isso de aberração. A Bíblia chama. Vocês querem processar? Processem Deus. Não, não é fornicação. É fornicação, mas não é. Quando a pessoa se esfrega, o homem esfrega o seu membro, e isso é quando a mulher está de roupa, tal, né? Tem uns detalhes jurídicos aí, né? Tem um nome, eu não consigo lembrar. Enfim, isso sempre existiu. Mas isso tem que ser colocado, sabe, de uma... Ninguém pode ser... Ninguém pode ser forçado a nada. Eu não posso ser forçado a ver aquilo que me incomoda. Assim como você não é forçado a fazer aquilo que te incomoda. Se aquilo incomoda o outro, eu não tenho que afrontar o outro, fazer o outro ver. Entende? Faça coisa reservada. Oh, meu Deus, como é difícil falar desse assunto. Não deveria ser, né? Mas tem que pisar em ovos para falar desse assunto, porque se bobear, já vem uma intimação aí, né? Mas se vocês quiserem processar alguém, processem Deus, porque é o Senhor que está dizendo aqui, ó, né, que isso aí vai ser motivo de punição para vocês que praticam, para vocês que querem tornar isso comum. Comum, não é comum não. Não é comum. Comum é homem e mulher. Fora disso é incomum. Entende? E a gente não pode aceitar isso com naturalidade. Porque querem transformar isso em coisa comum. Coisa normal. A gente tem que defender os padrões morais deixados por Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero pedir hoje, Senhor, por estas pessoas que são centenas de milhares, né, Senhor, que às vezes não conseguem distinguir, discernir o certo do errado, Senhor. Às vezes são levadas por um modismo ou por informações erradas de determinados órgãos, Senhor. Que as pessoas possam reprimir aquilo que pode levá-las ao fogo eterno do inferno, Senhor.
Quero pedir por essas pessoas hoje, Senhor, pedir da Tua graça, da Tua compaixão, pedir, Senhor, que elas ouçam a Sua voz, pedir, Senhor, que elas ouçam a Sua voz e lutem contra as obras da carne, abandonando, Senhor, aquilo que é tão contrário ao Senhor. É por elas que eu quero pedir, Senhor. Elas que estão neste pecado, que o Senhor, que a Sua voz seja ouvida e que elas venham lutar, porque o Senhor vai ajudá-las a vencer. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.